Oi, povo da internet, vamos fazer hoje aqui uma maratona de vídeos super acadêmico, mas vou liberar de um por um. Primeiro, continuando aqui o livro do Marcuse, Cultura e Sociedade, o capítulo 3, eu já falei o 1 e o 2, né, que foi o sobre o trabalho e depois o existencialismo. Agora o 3 chama Obsolescência da Psicanálise. Para quem não sabe, psicanálise é uma linha de pensamento terapêuticos e teóricos fundado por Freud, né, Sigmund Freud, e que tem a intenção de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e, e resolver seus problemas psíquicos. Então, por que ele vai dizer que a psicanálise ficou obsoleta, né? Ele diz basicamente que a teoria de Freud, que foi publicada, né, que veio a ser conhecida no início do século XX, né, em 1900. Quando chega nos anos 60, ele fala que o modelo de produção capitalista evoluiu tanto que, em vez da psicanálise ser uma forma de autoconhecimento e libertação, passou a ser uma forma das pessoas se enquadrarem ao sistema, e aí acaba sendo uma coisa obsoleta no sentido de autoconhecimento. Então, alguns destaques. A terapia se vê na situação em que parece ajudar mais a ordem estabelecida que o indivíduo. Certo? Então, por exemplo, as linhas da psicologia que ajudam a psicologia organizacional mesmo tem esse propósito, né? Fazer com que o indivíduo se enquadre na organização e não fazer com que o indivíduo se conheça melhor para buscar se realizar. Porque Freud descobriu na dimensão profunda das pulsões, das satisfações pulsionais, os mecanismos do controle social e político. Então, quando o capitalismo passa a conhecer sobre como, através das pulsões, fazer com que as pessoas ajam de uma maneira esperada, né? Ele acaba servindo ao controle social das massas, especialmente no consumo. É por isso que tanta coisa relacionada ao consumo está ligada à sexualidade. Certas pessoas são atraídas por isso, porque, segundo a psicanálise, todo mundo é motivado pelas pulsões sexuais. Freud descreve uma estrutura psíquica dinâmica, a luta de vida e morte entre forças antagônicas, id, ego, ego e superego, princípio do prazer e princípio da realidade, Eros e Thanatos. No canal eu já falei uma vez sobre Eros e Thanatos, inclusive confundi Thanatos com Thanos, que é de propósito, né? Na verdade, nos quadrinhos também Eros e Thanos são opostos complementares. Então a ideia é que o impulso da realidade, que é o impulso da mortalidade, ele é negado pelo princípio do prazer. E aí os indivíduos, ao buscarem o prazer para fugir da morte, acabam buscando formas de realizar o prazer. E aí, quando o capitalismo absorve isso, especialmente no consumo, se torna nada mais, nada menos do que é, estimuladores, né? Estímulos para essa busca do prazer que nunca se realiza. Certo? Por isso que o consumo, a publicidade usa muito isso. O indivíduo renuncia às exigências sem concessões do princípio do prazer, submetendo-as às imposições do princípio da realidade. E aprende a manter um equilíbrio precário entre Eros e Thanatos. Aprende a abrir caminho na sociedade. Freud diz cultura. Ele está dizendo sociedade em vez de cultura. Que é cada vez mais incapaz de torná-lo feliz, ou seja, de satisfazer suas pulsões. Então, pode fazer o paralelo com isso, com a nossa constante insatisfação, né, e medo em relação à sociedade atual, em que o tempo todo a gente é ensinado a buscar realização, né, profissional, pessoal, tal, e ao mesmo tempo isso é impossibilitado pelo próprio sistema, né, já que o sistema meio que engole a gente uma série de ações procedimentais. Então você acaba trabalhando tanto e tentando se realizar tanto que acaba não se realizando. É uma contradição do sistema. A dinâmica da situação edipiana é não apenas o modelo oculto de toda relação pai-filho, como também o segredo da opressão permanente do homem pelo homem. A terapia depende, em larga medida, do reconhecimento do vínculo intrínseco entre infelicidade individual e infelicidade geral. Ele está chamando a atenção que dentro do sistema capitalista moderno, no caso, ele está analisando isso nos anos 60, né, do século XX, o indivíduo ele meio que precisa
está infeliz dentro do sistema, que é infeliz, e aí ele é tornado um caso de terapia para ser resolvido. É como se ele fosse responsabilizado o tempo todo pelo sistema torná-lo infeliz. E aí a psicanálise seria uma espécie de procedimento terapêutico para o sujeito se ajustar a essa problemática, né? Quando acaba se esquecendo que o problema está no próprio sistema e não no indivíduo. Pelo menos é o que o Marcuse está dizendo. Repressão, liberdade são interiorizados, tornando-se o comportamento próprio do indivíduo. Certo? Então, é uma coisa que eu falava muito para os alunos de publicidade, né? O tempo todo você é estimulado pelo consumo a se libertar, a se expressar, mas ao mesmo tempo é reprimido para estar dentro dos enquadres, né? Dentro das coisas. É por isso que quando eu falo da criminalidade, por exemplo, a criminalidade nesse aspecto nada mais é do que uma expressão desse desejo de liberdade através do consumo de pessoas que, por causa do sistema, acabam não podendo realizar esses desejos da maneira esperada, através do próprio consumo. Daí, esse tipo de crime, né, que não é um crime, digamos assim, com propósito de lucro, mas apenas com o propósito de realizar aquele desejo individual de posse de alguma coisa. É meio idiota, mas é assim que acontece, né? Pelo menos é assim que eu vejo. É engraçado que ele vai fazer uma relação dessa coisa do Édipo, né, da teoria de piano do Freud, relacionando com a necessidade que as pessoas tinham, né, tiveram, na primeira metade do século XX, do Führer, né, o líder. Como Marcuse, como todos da escola de Frankfurt eram alemães e fugiram da Alemanha de Hitler, essa figura do Führer como sendo o pai, né? Aí tem um paralelo muito legal aqui com o próprio Brasil, né? Que eu me lembro que na eleição de 2018 rolava um texto na internet que comparava a figura do Bolsonaro com a figura do Lula, dizendo que os dois são figuras paternas nesse sentido de piano, só que um castrador e o outro alentador, mas todos dois demonstravam uma espécie de infância, né? Uma espécie de puberdade da população, dessa necessidade de ter um pai, seja um pai caçador, seja um pai protetor, tanto faz, mas essa coisa, esse aprisionamento psíquico, né, da coletividade nessa situação. Não sei se é verdade ou não, né, mas me pareceu uma metáfora bem interessante. Nos setores avançados da sociedade moderna, o burguês já não é seriamente atormentado pela imagem do pai. Bom, isso é o Marcuse analisando, né? Ele está dizendo que a análise que o Freud faz da figura do pai como sendo repressor é uma coisa muito de antes do capitalismo ter evoluído como evoluiu, que é aquela figura presente o tempo todo. Então, a mecânica do próprio capitalismo mesmo, meio que impediria esse relacionamento. O que nós temos é antes uma sociedade em que os indivíduos não são guiados pela imagem tradicional do pai, onde, entretanto, outros agentes do princípio da realidade, evidentemente não menos eficazes, tomaram seu lugar, que é o exemplo do Führer, mas pode ser também o chefe, né, o CEO da empresa, essas figuras que exercem uma espécie de autoridade que causa essa infantilização, essa impossibilidade do indivíduo se tornar autônomo. A sociedade ultrapassou o estágio em que a teoria psicanalítica podia esclarecer a penetração da sociedade na estrutura psíquica dos indivíduos e assim descobrir os mecanismos do controle social nos indivíduos. Isso lembra um pouco o que a gente já viu aqui no canal com Michel Foucault, né? Então, esses controles sociais presentes no indivíduo a partir do sistema faz com que os indivíduos acabem buscando se ajustar. E é engraçado que quando não se ajustam por alguma razão, se angustiam, né? Então, essa angústia pode levar a uma agressão, a uma agressividade com relação ao sistema, que pode ser justamente espelhado pela figura de autoridade, né? O chefe, né? O comandante, o professor, como sendo um substituto dessa figura paterna, ou simplesmente pela tristeza, né? Pela depressão, que é um mal bem presente hoje em dia. Vínculos sentimentais precisam prender o senhor aos escravos, o chefe aos subordinados, o líder aos liderados, o soberano ao povo. Então, vem daí muito essa ideia da submissão, né, da servidão voluntária
que nós temos em relação ao próprio sistema, né? O próprio sistema seria um grande Big Brother que não precisa vigiar nada, nem punir nada, porque já está dentro da gente todo esse problema. Deixa eu ver. É muito menos, acho que aqui é onde eu concluo essa análise desse. É, isso mesmo. É muito menos contra o comunismo ameaçador, um sistema social extremamente complexo e abstrato, que contra um poder altamente personalizado. Então ele está dizendo o seguinte, que na época, né, ele, no caso na época bem no meio da Guerra Fria, né, dos anos 50, 60, e eles estavam nos Estados Unidos, eles viam isso acontecer. Essa vilanização do comunismo tinha sempre um vínculo, um caráter personalista. Então ele diz que os exemplos é de chamar o comunismo como sendo um sistema complexo e abstrato, como falou, como os vermelhos, os comunistas, os camaradas, Castro, os stalinistas, os chineses. Então, isso aí mobiliza o medo, né, e mobiliza a ação contrária muito mais do que uma análise realmente do sistema, que é uma coisa muito parecida com o que acontece hoje. Né? O inimigo é não só mais concreto que a abstração que forma sua realidade, como também mais móvel e fungível. Fungível, é a palavra que ele usa muito, fungível. Podendo encarnar muitas figuras conhecidas e odiadas. Aí ele dá outros exemplos, né? Os homossexuais, os estrangeiros, os intelectuais, os judeus, de acordo com o nível e interesse do grupo social em questão. Eu trouxe o exemplo aqui do professor universitário, né? Que nesse período que a gente vive, né, de 2012, 2014 para cá, o professor universitário virou meio que símbolo de um desses elementos em que são estigmatizados como sendo doutrinadores ideológicos ou algo assim. Então, seria somente uma figura, né, personalizada de um medo instaurado no outro a partir do próprio sistema para que justifique a ação contrária. Né? Então, por exemplo, classificar todo professor universitário, especialmente de universidade pública, como sendo de esquerda, ou comunista, ou doutrinador, etc. tal, meio que desqualifica tudo que ele analisa. Então, se ele analisa uma coisa seriamente usando dados tal, aí se vai contra a ideologia que se está defendendo, você simplesmente desqualifica dizendo, não, é professor universitário de escola pública, então é comunista. Entendeu? Aí é uma maneira de você simplesmente impedir qualquer possibilidade de diálogo, possibilidade inclusive de mudança de opinião. E concluindo, ele vai dizer assim: as transformações fundamentais na sociedade industrial avançada são acompanhadas de transformações igualmente fundamentais nas estruturas psíquicas primárias. Certo? Então, novamente, enquanto Freud, segundo Marcuse, vai do indivíduo como resposta, né, do sistema, aqui o sistema vai impor no indivíduo uma série de dramas, né, de questões, que aí a resposta individual, né, ao chegar no psicanalista, acaba se tornando uma patologia. E aí a psicanálise se torna, em vez de ser uma maneira de o indivíduo se encontrar e se realizar e se aceitar, passa a ser um modelo, um modo de controle social. Aí fala das transgressões periódicas, né, que são sancionadas pelo sistema, como o carnaval, por exemplo. O nascimento e mobilização das massas dá origem à dominação autoritária sobre a forma de democracia. É conhecida tendência publicitária. Freud descobriu suas raízes funcionais no progresso da civilização. Então, por exemplo, aí é o paralelo que eu faço, chamar o processo eleitoral aqui no Brasil de festa da democracia é uma maneira de pegar e transformar uma coisa que deveria ser do cotidiano do cidadão em um evento extraordinário, né? Então, meio que se torna permissivo uma série de coisas, meio que escamoteando, né? Escondendo o fato de que é um procedimento, é uma coisa processual e não necessariamente a salvação de nada. Então, a psicanálise não pode oferecer nenhuma alternativa política, mas pode contribuir para restabelecer a autonomia e racionalidade privadas, apenas. Então, o Marcuse foi até mais otimista do que eu veria muito mais essa, como é que ele chamou mesmo? Essa racionalidade privada como sendo a aceitação do sistema, né? Bom,
essa é a contribuição sobre o Marcuse falando da obsolescência da psicanálise. Você pode colocar aí nos comentários se você acha que a psicanálise está obsoleta ou não, se Marcuse está certo ou não. Certo? As minhas opiniões foram expostas mais ou menos, eu não tenho um posicionamento bem claro, mas me parece que ele está certo em relação a o fato de que essas formas terapêuticas servem muito mais para ajustar o indivíduo ao sistema do que realmente para realizar o indivíduo como indivíduo mesmo, certo? Então, ficando por aqui nessa sessão, até o próximo.